Bom dia. Eu vou contar para vocês a história da Ariel. Eu vou falar um pouco sobre um problema que ela enfrenta, que é também o problema da Retrato. A Ariel sofre com um desequilíbrio de histórias. Ela sente que a história dela e de outras mulheres é desprivilegiada em relação à história dos homens. Ela sente que é um silenciamento da voz feminina e de tantas outras parcelas da população. E isso lhe provoca tristeza e dor. A Ariel se sente ilhada. O mundo ao redor não dá tréguas. Os sites que ela costuma acessar, como Facebook, YouTube, Twitter, Netflix, repetem temas, tipos de pessoas, formas de pensar. E os sistemas de recomendação, normalmente, acabam sufocando o diferente e o estranho. E isso é pura dinamite. Afinal, as histórias são a cola social que conecta as pessoas, fazendo a gente compreender a diferença. Com menos diversidade, a gente está fadado a viver num mundo com menos empatia e mais intolerância. O problema do desequilíbrio de histórias tem abrangência mundial. De um lado, as pessoas sofrem com falta de empatia e falta de histórias que as representem. De outro lado, elas sofrem com as mazelas de viverem ilhadas, como numa bolha. E aí, com menos diversidade, menos empatia, menos criatividade e também menos produtividade. Bom, muitos estudos apontam o desequilíbrio de histórias como a diversidade de histórias como o principal antídoto para a falta de empatia. E é aqui que a Retrato entra. Nós somos uma plataforma de compartilhamento de vídeo, parecida com o YouTube, mas com foco na diversidade. A gente trabalha com a produção, distribuição e curadoria de conteúdo audiovisual. A gente considera a diversidade na escolha dos personagens que a gente trabalha nas nossas histórias, no conteúdo que a gente resolve compartilhar, tentando criar um circuito de histórias mais diversas. O que a Retrato quer, basicamente, é ser um gerador de empatia, e esse é o nosso porquê. Como é que a gente faz isso? Estimulando práticas de consumo de conteúdo mais diversas através da produção e circulação de histórias mais diversas. E isso é basicamente o que a gente faz. Mas a gente sabe que não é suficiente contar histórias mais diversas, porque tem muita gente que já faz isso, é importante, mas a gente precisa engajar os protagonistas dessa cadeia que gera o desequilíbrio. As empresas precisam receber as demandas da sociedade por mais diversidade. Os filmmakers precisam entregar mais diversidade nas suas produções. E a sociedade precisa entender a necessidade de aliar entretenimento e desenvolvimento pessoal. Para dar conta dessas três comunidades, a Retrato dividiu o seu plano de ação em dois horizontes. O primeiro, no curto prazo, a gente está produzindo vídeo e buscando empresas que queiram vincular a sua marca às nossas produções. Isso nos ajuda a levantar recursos, a construir a personalidade da marca e também a desenvolver as comunidades que vão sustentar a nossa plataforma. No segundo momento, o foco é a exponencialidade, ou seja, como é que a gente entrega essa solução para todo mundo. E aí a gente vai precisar de tempo e recursos para desenvolver um algoritmo que vai fazer basicamente o contrário do que os outros algoritmos fazem, que é recomendar conteúdo diverso a partir de um diagnóstico de conteúdo feito para cada pessoa, de acordo com cada necessidade. E também uma plataforma de compartilhamento de vídeo, onde os filmmakers do Brasil e do mundo vão poder compartilhar as suas produções. As empresas vão poder usufruir de um serviço de staff on demand, onde elas vão contratar o serviço de vídeo diretamente com os filmmakers, sem o intermédio de agências ou produtoras. E isso vai diminuir os custos drasticamente. Mas a Retrato não quer só ser uma organização exponencial, a gente também quer ajudar a criar narrativas exponenciais, ou seja, histórias que gerem impacto e ajudem a aumentar a empatia e a aceitação de forma exponencial. E aí, no fim dessa história, vocês se perguntam onde é que fica a Ariel, como é que ela consegue sair dessa ilha, né? E a resposta é que ela vai precisar de coragem para enfrentar a rotina, os amigos e a família, porque essas histórias vão transformar a Ariel, e ela vai passar a ver o mundo e agir no mundo de forma diferente. Então, o convite que a gente fez para a Ariel, e quer fazer para todo mundo, inclusive para vocês, é esse: mergulhem na diferença, sigam a Retrato e vivam a diversidade. Muito obrigado.